Lei Seca da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, mais conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. Preâmbulo. Os Estados americanos, signatários da presente convenção, reafirmando seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem. Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção internacional de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos. Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como regional, reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos. E, considerando que a Terceira Conferência Interamericana Extraordinária, Buenos Aires, 1967, aprovou a incorporação à própria Carta da Organização de normas mais amplas sobre direitos econômicos, sociais e educacionais e resolveu que uma Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse a estrutura, competência e processo dos órgãos encarregados desta matéria. Convieram no seguinte: Parte 1. Deveres dos Estados e direitos protegidos. Capítulo 1. Enumeração dos deveres. Artigo 1º. Obrigação de respeitar os direitos. Inciso 1. Os Estados-partes nesta Convenção obrigam-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Inciso 2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. Artigo 2º. Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. Capítulo 2. Direitos civis e políticos. Artigo 3º. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Artigo 4º. Direito à vida. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Inciso 2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves e em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação e delitos a que não se aplique atualmente. Inciso 3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Inciso 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com direitos políticos. Inciso 5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de 18 anos ou maior de 70 anos,
nem se deve aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Inciso 6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode aplicar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão perante a autoridade competente. Artigo 5º. Direito à integridade pessoal. Inciso 1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Inciso 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Inciso 3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Inciso 4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. Inciso 5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível para seu tratamento. Inciso 6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Artigo 6º. Proibição da escravidão e da servidão. Inciso 1. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. Inciso 2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Não constituem trabalho forçado ou obrigatório para os efeitos deste artigo. Letra A. Trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas e os indivíduos que os executem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Letra B. O serviço militar e, nos países em que se admitem a isenção por motivo de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. Letra C. O serviço exigido em casos de perigo ou de calamidade que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade. Letra D. O trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Artigo 7º. Direito à liberdade pessoal. Inciso 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Inciso 2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Inciso 3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. Inciso 4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações formuladas contra ela. Inciso 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada em prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem seu comparecimento em juízo. Inciso 6. Toda pessoa privada da liberdade tem o direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua liberdade se a prisão ou detenção forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se via ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça. O recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Inciso 7. Ninguém deve ser detido por dívidas.
Este princípio não limita os mandados de autoridades judiciais competentes expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Inciso 7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Artigo 8º. Garantias judiciais. Inciso 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de ordem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Inciso 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Letra A. Direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar a língua do juiz ou tribunal. Letra B. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Letra C. Concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa. Letra D. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente em particular com seu defensor. Letra E. Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido por lei. Letra F. Direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. Letra G. Direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada. E, letra H. Direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. Inciso 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. Inciso 4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Inciso 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Artigo 9º. Princípios da legalidade e da retroatividade. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que foram cometidas, não eram delituosas segundo o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Contudo, depois de perpetrado o delito, a lei dispuser a imposição da pena mais leve, o delinquente será por si beneficiado. Artigo 10. Direito à indenização. Toda pessoa tem direito a ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada em julgado por erro judicial. Artigo 10. Direito à indenização. Toda pessoa tem direito a ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada em julgado por erro judiciário. Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. Inciso 1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Inciso 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Inciso 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião. Inciso 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Inciso 2.
Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. Inciso 3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita apenas às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Inciso 4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm o direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão. Inciso 1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística ou por qualquer outro meio de sua escolha. Inciso 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei e que se façam necessárias para assegurar: a linha A, o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, ou a linha B, a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. Inciso 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controle oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos ou aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar à comunicação e à circulação de ideias e opiniões. Inciso 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, com o exclusivo objetivo de regular o acesso a eles, para a proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto do inciso 2. Inciso 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Artigo 14. Direito de resposta. Inciso 1. Toda pessoa atingida por informações inexadas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo através de meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo menos órgãos de difusão, sua retificação ou resposta nas condições que estabeleça a lei. Inciso 2. Em nenhum caso a retificação ou resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido. Inciso 3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão deve ter uma pessoa responsável que não esteja protegida por imunidades nem goze de foro especial. Artigo 15. Direito de reunião. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias em uma sociedade democrática no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas, ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Artigo 16. Liberdade de associação. Inciso 1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. Inciso 2. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias em uma sociedade democrática no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas, ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Inciso 3.
O disposto neste artigo não impede a imposição de restrições legais e até mesmo da privação do exercício do direito de associação aos membros das Forças Armadas e da Polícia. Artigo 17. Proteção da família. Inciso 1. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Inciso 2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem matrimônio e de constituírem uma família, se tiverem a idade e as condições exigidas pelas leis internas, na medida em que estas não afetem o princípio da não discriminação estabelecido nesta Convenção. Inciso 3. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos contraentes. Inciso 4. Os Estados-partes devem tomar medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o matrimônio e em caso de dissolução deste. Em caso de dissolução, serão adotadas disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, com base única e exclusivamente no interesse e conveniência deles. Inciso 5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento, como aos nascidos dentro dele. Artigo 18. Direito ao nome. Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um deles. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário. Artigo 19. Direitos da criança. Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, por parte da família, da sociedade e do Estado. Artigo 20. Direito à nacionalidade. Inciso 1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Inciso 2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houve nascido, se não tiver direito a outra. Inciso 3. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudá-la. Artigo 21. Direito à propriedade privada. Inciso 1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. Inciso 2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, exceto mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social, e nos casos e na forma estabelecidos pela lei. Inciso 3. Tanto a usura quanto qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser proibidas pela lei. Artigo 22. Direito de circulação e de residência. Inciso 1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de nele livremente circular e de nele residir em conformidade com as disposições legais. Inciso 2. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio. Inciso 3. O exercício dos direitos acima não podem ser restringidos senão em virtude de lei, na medida indispensável em uma sociedade democrática para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. Inciso 4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser restringido pela lei, em zonas determinadas por motivo de interesse público. Inciso 5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar. Inciso 6. O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado-parte na presente Convenção só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei. Inciso 7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos, de acordo com a legislação de cada Estado e com as convenções internacionais. Inciso 8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida,
ou a liberdade pessoal esteja em risco de violação em virtude de raça, nacionalidade, religião, condição social ou opiniões políticas. Inciso 9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Artigo 23. Direitos políticos. Inciso 1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades. A linha A. De participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. A linha B. De votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores. A linha C. De ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. Inciso 2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente em processo penal. Artigo 24. Igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, à igual proteção da lei. Artigo 25. Proteção judicial. Inciso 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. Inciso 2. Os Estados-partes comprometem-se, a linha A, assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso. Inciso 2. Os Estados-partes comprometem-se, a linha A assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso. A linha B. A desenvolver as possibilidades de recurso judicial e, a linha C, a assegurar o cumprimento pelas autoridades competentes de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso. Capítulo 3. Direitos econômicos, sociais e culturais. Artigo 26. Desenvolvimento progressivo. Os Estados-partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. Capítulo 4. Suspensão de garantias, interpretação e aplicação. Artigo 27. Suspensão de garantias. Inciso 1. Em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado-parte, este poderá adotar disposições que, na estrita medida das exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional, e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. Inciso 2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos. Artigo 3. Direito ao reconhecimento de personalidade jurídica. O artigo 4. Direito à vida. Artigo 5. Direito à integridade pessoal. Artigo 6. Proibição da escravidão e servidão. Artigo 9. Princípio da legalidade e da retroatividade. Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião. Artigo 17. Proteção da família. Artigo 18. Direito ao nome. Artigo 19. Direitos da criança. Artigo 20. Direito à nacionalidade. E artigo 23. Direitos políticos.
nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. Inciso 3. Todo Estado-parte que fizer uso do direito de suspensão deverá comunicar imediatamente aos demais Estados-partes da presente Convenção, por intermédio do Secretário-Geral das Organizações dos Estados Americanos, as disposições cuja aplicação houver suspendido, os motivos determinantes da suspensão e a data em que haja determinado tal suspensão. Artigo 28. Cláusula Federal. Inciso 1. Quando se tratar de um Estado-parte constituído como Estado Federal, o Governo Nacional da referida Federação cumprirá todas as disposições da presente Convenção relativas às matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. Inciso 2. No que tange às disposições referentes a matérias que correspondem à competência das entidades componentes da Federação, o Governo Nacional deve tomar de imediato as medidas pertinentes, em conformidade com sua Constituição e suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis para o cumprimento desta Convenção. Inciso 3. Sempre que duas ou mais Estados-partes decidirem constituir uma federação ou outra forma de associação, cuidarão de que o pacto comunitário respectivo contenha as disposições necessárias para que continuem sendo efetivos, no novo Estado assim organizado, os padrões de proteção dos direitos humanos previsto na presente Convenção. Artigo 29. Normas de interpretação. Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de: a linha A. Permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista. A linha B. Limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-partes ou em virtude de convenções em que seja parte um dos referidos Estados. A linha C. Excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo. A linha D. Excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. Artigo 30. Alcance das restrições. As restrições permitidas, de acordo com a presente Convenção, ao gozo e exercício dos direitos e liberdades nele reconhecidos, não podem ser aplicadas senão de acordo com leis promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito para o qual houverem sido estabelecidos. Artigo 31. Reconhecimento de outros direitos. Poderão ser incluídos no regime de proteção da presente Convenção outros direitos e liberdades que forem reconhecidos, de acordo com os procedimentos estabelecidos nos artigos 76 e 77. Capítulo 5. Deveres das pessoas. Artigo 32. Correlação entre deveres e direitos. Inciso 1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. Inciso 2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum em uma sociedade democrática.